Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e recebo no programa de hoje um dos empreendedores mais importantes da internet brasileira. Em 1998, ao lado de 3 amigos de faculdade, com um investimento de apenas R$100 por mês, Romero Rodrigues criou o site de comparação de preços Buscapé. 11 anos depois, venderia o negócio por $342 milhões para o grupo sul-africano Naspers. Hoje, fora da empresa que fundou, Romero ajuda outros empreendedores a trilharem o mesmo caminho percorrido por ele. É sócio da americana Redpoint Ventures, fundo de venture capital com mais de $5 bilhões investidos no mundo inteiro. E costuma dizer que pretende ser o investidor dos Netflix, dos Googles e dos Facebooks brasileiros. Romero Rodrigues, é um prazer recebê-lo. O prazer é meu, Carlos. Romero, me conta um pouco, uma empresa que você começou com R$100 por mês, vendida por $342 milhões. Qual foi a mágica? Não teve mágica, foi muito suor, muita transpiração. A gente começou muito cedo, o que foi muito bom, por um lado, porque o mercado estava começando, então a gente conseguiu posicionar a marca, o nome Buscapé muito bem, mas foi muito difícil, justamente porque não tinha praticamente mercado. A gente lançou o Buscapé, tinham 35 lojas que faziam comércio eletrônico no Brasil. O melhor número que a gente tinha de expectativa de usuários de internet no ano 2000, que foi o ano seguinte que a gente lançou, era de 700 mil usuários. Imagina comparado com hoje, que já são mais de 130 mercado minúsculo. Então acho que foi perseverança, né? Foi resiliência. O pessoal brinca que a diferença de resiliência e teimosia você só descobre no final. Eu não acho que é bem assim, acho que a persistência, a resiliência é você tentar de novo de formas diferentes, mas teve vários momentos que a companhia praticamente morreu e a gente foi lá e ressuscitou ela. Mas desde o início vocês pensavam em criar o produto que vocês acabaram criando? Não. Como é que foi esse caminho? Foi um pouco diferente. A gente pensava, sim, em comparação de preços, mas a ideia original era buscar preços de lojas de rua. E a gente se deparou com um problema que era o fato de que nenhum lojista dava preço. Ele falou, eu não dou preço por telefone, como é que eu vou te passar minha lista de preços para você colocar na internet? Foi a primeira vez até que a ideia morreu. E aí veio a ideia de capturar preços que já estavam na internet. A gente encontrou 4 ou 5 sites que disponibilizavam preços. E a ideia foi, se tiver um pouquinho de preço, a gente traz um pouquinho de consumidor. Esses consumidores vão levar tráfego para as lojas, gerar vendas, as lojas vão ligar para a gente, vão pedir para estarem listadas no Buscapé e assim por diante. Né? Não saiu como a gente planejava, porque depois que a gente colocou no ar, algumas lojas ligaram, mas não para anunciar no Buscapé, e sim para processar o Buscapé, porque elas queriam estar fora do Buscapé. Aí foram mais 3 anos até a gente ter a primeira receita na empresa. 3 anos até? 3 anos até, não lucro, receita. E vocês funcionavam aonde? Como é que era? Desculpa. No início era no quarto de cada um, era uma empresa de garagem mesmo. Em final de 99 a gente levantou um round que seria uma rodada seed, né, de capital semente, com incubadora na época, e em abril na verdade, entre março e abril de 2000, acabou sendo confirmado em junho de 2000, um investimento de $3 milhões pela Merrill Lynch e pelo Unibanco, na época. Então, aí obviamente a gente já tinha nosso próprio escritório, montamos nosso próprio escritório, montamos time, e é muito claro hoje, olhando para trás, que aquela ideia romântica até que a gente tinha do nosso plano de negócio original, que era vender clique para as lojas, pegar o dinheiro, investir em publicidade, trazer mais clique e eventualmente conseguir fazer o negócio rodar sem investimento externo, não teria funcionado sem investimento externo. Até porque quando você vende clique ou qualquer coisa em mídia, você precisa ter uma audiência grande para que faça sentido para o anunciante. Então foi fundamental a gente ganhar escala, e a gente só conseguiu cobrar os varejistas, porque a gente só conseguiu ter escala em 2002, ou seja, 4 anos depois da fundação da empresa. Qual era o tamanho já do mercado em 2002? O mercado já era maior, tinha cerca de 350, 400 lojas listadas no Buscapé, o comércio eletrônico deveria ser um pouquinho maior, mas ainda incipiente, números de usuários muito pouco, e investidores completamente seco. Né? A verdade é que depois de abril de 2000, o último investimento anunciado na internet brasileira, se eu não me engano, foi o próprio Buscapé, em junho e julho. Porque com o estouro da bolha, secou completamente a liquidez para investimento, que já não era muito grande lá atrás, mas secou completamente. E aí,
2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente via, na verdade, os que sobraram crescendo e ficando fortes, mas a grande maioria dos projetos morrendo. E muitos modelos de negócio que, por curiosidade, você vê hoje acontecendo de novo. Quer dizer, foi muito mais uma questão de timing. Por exemplo, consolidadores de posições de conta bancária. Tinham projetos muito similares lá atrás, no ano 2000, que receberam até investimento, mas não conseguiram sobreviver. Grupos de compras, num modelo que hoje é muito parecido com o que um Groupon fez. Existiam modelos muito parecidos lá atrás, em 2000 também. Não decolaram. A internet não estava madura ainda o suficiente para isso. A internet não estava madura e a gente teve um ciclo de investimento no Brasil muito curto. Se a gente comparar o ciclo de... vamos dizer, a internet entra na moda nos Estados Unidos em agosto de 95, com a IPO do Netscape. E sai da moda em abril de 2000, com o estouro da bolha. Aqui foi final de 99, um dos primeiros investimentos anunciados. Foi, na verdade, uma compra, foi quando a GP comprou a Booknet e mudou de nome para Submarino. Isso foi agosto, setembro de 99, mas acabou no mesmo dia, em abril de 2000. Então a gente teve 6 meses de investimento na internet brasileira nesse primeiro ciclo, enquanto que a internet americana teve 5 anos. E o que te fez acreditar que a tua ideia ia funcionar? Isso é engraçado, porque acho que os 4 fundadores a gente nunca duvidou que o Buscapé ia funcionar. A gente chegou a duvidar em algum momento se a gente ia ter capacidade de chegar até onde a gente queria chegar, porque os primeiros anos foram muito difíceis. Mas para a gente era muito claro que o modelo de negócio fazia muito sentido, que a utilidade do Buscapé ia ser muito grande, a dor que ele resolvia era muito grande. Quer dizer, era um trabalho muito custoso você sair de loja em loja comparando preço, super ineficiente, não fazia sentido nenhum, principalmente quando era uma commodity vendida em várias lojas. Então a gente sabia que alguém ia fazer. Mesmo que o Buscapé não desse certo, que aquela ideia ia acabar vingando. E ficou mais claro, na verdade, em 2002, quando a gente teve um episódio de um dos lojistas que tinha ameaçado processar a gente acabou removendo ele do site só em 2002, porque era o único que não estava no programa de patrocínio, e ele retorna a ligar para a gente, ameaçando a processar de novo, mas dessa vez porque ele tinha sido retirado do site. E aí a gente viu que a gente tinha cumprido um pedaço da nossa missão, que era, na verdade, transferir um pouquinho do poder de decisão de compra que estava na mão do varejo, que escolhe que produto vai estar na prateleira, que escolhe o que você vai comprar, para o consumidor. A gente falou, poxa, peraí. E vou ser sincero, a gente estava numa situação terrível, porque a gente provavelmente ia fechar a empresa naquele ano se não atingisse o break-even. Mas a gente percebeu que aquela história de não vou dar mais preço pelo telefone tinha acabado. Isso que eu ia te perguntar, qual foi o momento mais difícil nessa trajetória e o momento que você olhou e falou, nossa, deu certo, esse fizemos direitinho? Eu acho que o deu certo, os primeiros sinais do deu certo vieram antes de métricas financeiras. Esse momento, por exemplo, desse telefonema foi um deles. Falei, poxa, a gente está no caminho certo. A gente conseguiu criar um serviço relevante para uma massa de consumidores que faz com que esse varejista não possa mais se dar o luxo de estar fora do Buscapé. Aquilo acho que foi uma vitória importante. Tiveram outras vitórias importantes. A própria transação com a Naspers foi um momento, eu acho que, de vitória no sentido de que o time todo que estava ali no Buscapé, que passou pelos 10 anos de história de Buscapé, conseguiu perceber que o mundo finalmente entendia o que o Buscapé tinha construído. E eu lembro que foi até curioso, porque muita gente fala assim, mas eu não consigo entender. É um site, como que um site é comprado? Fala, não, é uma empresa que tem um site. Uma empresa? Por que tem uma empresa por trás de um site? Quer dizer, existia até um desconhecimento do público sobre negócios digitais. Então, acho que aquele marco foi legal. Mas mais importante foi essa ligação. Em relação à tua outra pergunta, que foram os erros e os problemas, nossa, acho que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando de tudo que foi feito errado. O principal, acho que foi cultura. Foi pessoas. A gente se descuidou do time num momento importante. Era um momento em que a gente resolveu se tornar muito aquisitivo. Então a gente foi para a rua, fez uma fusão com o Bom de Faro, começou a fazer uma série de aquisições e se descuidou do time. O escritório começou a crescer dentro do mesmo prédio, mas em 8 pedacinhos diferentes do prédio.
E quando, depois de 6 meses para lá e para cá, fazendo essas aquisições, eu comecei a passar mais tempo na empresa e eu percebi que a cultura estava completamente fragmentada e isso foi muito caro e muito demorado para reconstruir. Né? Então, aquele foi um momento que eu acho que se a gente tivesse demorado mais 6 meses para diagnosticar o problema, a companhia poderia ter implodido. Perguntando agora, como é que foi você olhar aquele cheque de 342 milhões de dólares que a Naspers pagou pelo Buscapé? Qual foi a sensação? Lembrando que vocês começaram com R$100 por mês. O que passou na tua cabeça? Eu acho que a gente estava bem anestesiado com toda a negociação e com todo o processo. E foi um processo de decisão muito racional, onde a gente estava caminhando, a ideia era fazer um IPO 2 anos após aquela data. A Naspers já tinha conversado com a gente em 2008, conversou de novo em 2009 e acabou fazendo uma oferta que fez com que a gente interrompesse os planos de IPO. A gente chegou a conversar com outros grupos também, com outras empresas de tecnologia, e eu acho que a racionalidade veio para separar um pouco o valor, até porque a companhia estava crescendo muito rápido, existia realmente valor, não foi, teve prêmio no preço, acredito que sim, mas não foi um prêmio absurdo, então a gente estava confortável que se aquela transação não acontecesse, a gente tinha o nosso plano A. Né? O nosso plano A era seguir para um IPO. E o que a Naspers trouxe, que foi muito interessante, foi essa possibilidade de intercâmbio com o mundo inteiro, a possibilidade de manter a cultura, porque a Naspers não tem uma área de tecnologia, ela não tem um departamento de marketing, então não existia nenhuma integração para ser feita. Então era um investimento, de certa forma, muito parecido com o investimento de private equity, que era o investidor que a gente tinha na época. Ia ter uma manutenção da cultura, uma manutenção do time de desenvolvimento, uma manutenção do management tocando a estratégia. Continuaria tudo igual, praticamente. Exato, e os fundadores e o top management em geral, a gente sentia que o jogo estava começando, a gente tinha acabado de fazer aquisições que iam se tornar muito importantes, na nossa opinião, pagamentos, antifraude, tinha acabado de fazer o spin-off da área de afiliados, EBIT estava dentro de casa há um ano e meio, a gente mal tinha integrado ainda os dados do EBIT com o comparador de preços, então a gente sabia que tinha muita fruta gostosa e saborosa ali para gente tirar da árvore. Então a gente tinha uma vontade de continuar, a gente brincava, a gente falava, a gente tem todos os brinquedos na mesa finalmente, agora que vai começar a brincadeira, a gente vai parar. Então isso a Naspers também proporcionava, esse último ciclo, né? Não só tocando o negócio, mas também aproveitando o upside disso, né? Ou seja, se eles acabaram comprando 91% e não 100%. Obrigado, Romero. E no próximo bloco conversaremos sobre investimentos em startups.